Ora bem, e quando todas as informações de noticiários de abertura são sempre más notícias, nós obviamente também gostamos de dar as boas notícias. E para isso, hoje viemos até aqui a Ribeirão, à Miranda Competições, precisamente falar com um famalicense que esteve no Rally Dakar. E ele esteve e terminou. Portanto, vamos conversar aqui um bocadinho com o Rui Carneiro, para já começar por perguntar como é que se chega ao Dakar, Rui? Olá, boa tarde. O Dakar é uma prova por si só muito grande e muito difícil de lá chegar, digamos assim, exige bastante preparação. No nosso caso, nós vamos ao Dakar por intermédio da organização, ou seja, nós fizemos um rally em Andaluzia, que foi a minha primeira prova nos carros de todo terreno, e o melhor rookie dessa prova teria o acesso ao Dakar, ou seja, a organização dava-nos a inscrição, a mim, ao copiloto e parte da inscrição do próprio carro. Pronto, e nós fomos a Andaluzia, ficamos em terceiro, portanto, logo atrás dos pilotos de fábrica, digamos assim. Pronto, e ganhámos o acesso ao Dakar, e a partir daí tivemos 3 meses para preparar tudo, para reunir todas as condições e tentar chegar lá. Portanto, o primeiro objetivo era chegar ao Dakar. Com isto do Covid era sempre difícil, tínhamos de estar livre do vírus, portanto esse era o primeiro objetivo. Pronto, e depois... O Rui é recente nestas andanças do TT, conte-me um bocadinho como é que começou aqui a sua experiência. Eu tenho pouca experiência no todo terreno, confesso, portanto eu comecei a fazer provas de todo terreno no final de 2019. Depois de 2020, com isto do Covid, tornou-se ainda mais difícil fazer provas, fiz cerca de 3. E isto na categoria SSV, que é em Portugal, que está inserida na Federação das Motas, portanto não é considerado auto. Pronto, nos autos, na tentativa de procurar mais experiência, mais quilómetros, fomos fazer a prova da Andaluzia, portanto esse é o meu pequeno percurso no todo terreno. Daí a dar o salto ao Dakar, algo que o Rui ficou surpreendido, mas ao mesmo tempo encarou como um desafio para pelo menos chegar ao fim. Sim, sem dúvida, ou seja... O Dakar era um sonho, era sempre um objetivo de chegar lá, mas longínquo. Digamos que se as coisas tivessem corrido da forma normal, que acontece com toda a gente, seria um objetivo a 5 anos, uma coisa assim, que tinha que ser muito mais pensado, muito mais estruturado. A situação de termos ganho o Road to Dakar apressou muito mais as coisas, e depois também de ter o bilhete na mão, tinha que ir, não havia forma. Esta oportunidade, só se tem uma oportunidade desta, ou seja, só se pode ganhar aquilo uma vez, portanto não podia desperdiçar, e pronto, foi acelerar as coisas, era aquilo que eu queria, era o que eu gostava mesmo de fazer, tendo as condições, tendo todos os ok's, pronto, foi a aventura, foi tipo a aventura. Como é que é depois de chegar a uma organização destas, um Dakar que tem uma carga a nível de profissionalismo muito grande, equipas enormes, como é que se chega e como é que se gera estar ali no meio de todas aquelas equipas e todos aqueles pilotos? Não é fácil, porque o Dakar exige bastante organização, uma estrutura, não tem que ser muito grande, mas tem que ser bastante organizada, tem que ser tudo pensado. A parte do facto de partirmos um mês para um país distante da nossa terra, não é? E termos que levar tudo aquilo que possamos precisar. Portanto, só por aí já é um desafio. Portanto, ter que levar material suplemento, mesmo a comida, que embora esteja lá, mas pronto, estamos longe de casa, em sofrimento, temos de ter alguma coisa que nos acalente no final do dia. Portanto, isso é um desafio. No meu caso específico, e no caso do Miranda, do Nuno, das pessoas que me acompanharam, é ainda mais porque nós quisemos montar o nosso próprio projeto, ou seja, nós não fomos inseridos em nenhuma equipa, porque já lá estava, portanto a nossa equipa era toda nova no Dakar. Acho que a única pessoa que já tinha feito 2 ou 3 Dakars foi o Nuno Vara, da Motor Science, que é engenheiro de motores e que me tem acompanhado neste processo. Era a única pessoa que tinha a experiência, de resto mais ninguém sabia o que era um Dakar. Portanto, foi recolher o máximo de informações possíveis. Conversei muito com o Paulo Marques, que é uma pessoa que não passa ao lado da história do Dakar. Ajudou-me bastante, tive muitas conversas com ele, para tentarmos, pelo menos, chegar lá com o máximo de informações possível. Já sabíamos que ia ser difícil, principalmente a parte da navegação. Eu, no meu pequeno
percurso no todo terreno, nunca tinha andado com um navegador. Eu tinha o José Azevedo, que é cá de Famalicão, mas é meu amigo e fazia-me o favor de me acompanhar nas poucas provas que fizemos cá, mas um navegador com conhecimentos de navegação, com leitura de roadbook, isso tudo não tinha. Portanto, foi tudo novo e foi, pronto, foi difícil, foi difícil. Das 12 etapas, o que é que destaca assim? O que é que foi mais complicado? O que é que foi mais simples? Acho que no início, nas primeiras, o Rui teve ali alguma dificuldade. Sim. A primeira etapa, digamos que foi... Eu não digo que foi a pior, porque não foi mal, porque chegámos ao fim. Mas foi sem dúvida uma verdadeira etapa ao Dakar. Portanto, nós tínhamos feito um bom prólogo, portanto, tínhamos sido rápidos no prólogo. Foi a primeira vez que andei com o carro, portanto, fiquei logo com bons feelings, a sentir-me bem com a mecânica. Portanto, no segundo dia, neste caso na primeira etapa, foi muito duro, porque eu furei 3 vezes em 5 km. Não se possa dizer que vinha acima do meu andamento, não era essa situação, foi mesmo uma situação de Dakar, ou seja, foram 2 perigos que não estavam sinalizados, em que nós passamos e tivemos a infelicidade de furar. Furámos a primeira vez, passando 5 km, num pequeno degrau, numa duna, tinha lá uma pedra escondida e furámos 2 vezes e aí, pronto, hipotecou-nos completamente qualquer bom resultado que se pudesse fazer no Dakar, porque fiquei com uma roda furada, que não a consegui substituir, o caminhão de assistência estava muito atrasado, portanto nós partimos muito à frente nesse dia. Fizemos 70 km furados, depois decidimos, é melhor parar, porque não podemos, o carro tem que durar mais 12 dias e o objetivo é mesmo chegar ao fim, portanto nós paramos e perdemos nisso 4 horas e meia à espera de uma roda. Posto isto, quando a roda chegou, estávamos a 100 km do fim, a 100 km do fim cai a noite, ter que navegar de noite. Depois aconteceu-nos outra situação, que foi que entramos num rio seco, onde estavam lá 20 carros perdidos, portanto estava toda a gente perdida naquele rio, porque a nota era relativamente simples se fosse de dia, sem dúvida, porque depois nós apercebemos que seria uma coisa fácil, mas de noite era muito difícil de dar com a saída. Ficaram lá muitos carros presos, andámos 1 hora e tal perdidos, para trás, para a frente, nem a própria organização conseguia sair dali. Aquilo chegou a uma altura, estava toda a gente em desespero, tantos carros, depois já nunca haviam tantos carros naquele sítio, gerou-se ali uma certa confusão. Para quem não tem experiência de todo terreno, nunca fez um Dakar, chegar e no primeiro dia levar foi muito difícil de gerir, já com a carga emocional de ter perdido qualquer hipótese de fazer um bom resultado. Não é que não tivéssemos feito, ok, mas poderia ter sido muito melhor, sem dúvida, mas foi difícil de gerir aquilo tudo. Portanto, o primeiro dia, para a estreia, pode não ter sido bom no resultado final, mas para nos preparar e nos ensinar o que era o Dakar, foi sem dúvida o melhor que nos podia ter acontecido, porque assim apercebemos o que é que implica, ou seja, o que é estar ali. Portanto, estar no meio do deserto, à noite, longe de casa, não tem público, ou seja, há uma coisa cá em Portugal que acaba sempre por ajudar, tem um público, tu vês, sabes para onde é que tens que ir, ali não tem ninguém, toda a gente perdida, portanto sabes que não é um erro teu, é o Dakar, é difícil, mas pronto, o primeiro dia foi sem dúvida difícil. Pensando no que correu bem e nas etapas que nós gostamos, adorei a etapa maratona, portanto acho que é o verdadeiro espírito do Dakar, aquele sair de manhã cedo, saber que no final do dia ter que poupar o carro, saber que no final do dia sou eu que tenho que fazer a manutenção, e neste caso o Filipe Serra, que era o meu navegador, ter que fazer a manutenção ao carro, poupar o carro, porque há peças que não temos, ou seja, nós na etapa maratona estamos confinados, ou que podemos levar no carro, depois também não pode ser muito, porque também torna o carro muito pesado e também depois acaba por não ser eficiente, e depois contamos com uma pequena caixa de 25 litros que podemos pôr algum material suplente. Portanto, aquilo nós começámos a pensar verdadeiramente no que é o Dakar e poupar a mecânica para chegar ao final do dia da etapa maratona. Conseguimos fazer um bom resultado. E no dia seguinte, o facto de dormirmos todos juntos numa tenda é espetacular, não ter ligação com mais ninguém, estar no meio do nada. No dia seguinte partimos, o carro chegou perfeitinho no dia anterior, portanto foi só fazer os check-ups normais, e no dia seguinte sim, conseguimos, por virtude do que tínhamos feito no dia anterior, conseguimos imprimir um ritmo maior no dia seguinte e fizemos um bom resultado. Fizemos 8º.
Portanto, fizemos um sétimo e um oitavo, portanto, foi uma boa etapa, foi uma experiência espetacular, essas duas etapas. O Dakar tem uma carga emocional muito grande para todos e para nós portugueses, que perdemos um piloto muito querido nosso. Sente-se essa carga emocional quando se lá está? Sim. É uma prova, é o que eu costumo dizer, aquilo nós estamos habituados a uma prova de um dia, 2 no máximo, poucos quilómetros. Ali é muito duro, começa-se a notar nas pessoas o desgaste ao longo dos dias, começa a ser difícil manter a concentração e depois temos outras situações, que é as ligações, são terríveis, são 300 km a 100 a hora, depois fazemos 400 km ou 500 km classificativas, depois temos de voltar a fazer os outros, mais 100, 150 ou 200 que sejam. Portanto, aquilo 10 horas dentro de um carro começa a massacrar. As pessoas podem pensar que são umas férias, mas aquilo é duro, fisicamente. E nós podemos, foi o que eu disse no final da Dakar, eu preparei-me fisicamente para o Dakar, o que eu consegui fazer, e senti-me sempre bem. Mas há uma coisa que só depois de fazer um Dakar ou vários Dakars, acho que é mesmo só ao final de vários Dakars, é que conseguimos estar preparados psicologicamente para o que aquilo é. Porque é duro. Se não tivermos problemas, ok, tudo bem, aquilo passa, é desgotante, mas se tivermos problemas é complicado. É complicado, é muito desgotante. E se eu sinto isso num SSB, nem quero pensar nas pessoas das motas, porque aquilo é super duro. É super duro. O Rui fez treino em dunas no Dubai, certo? Sim. Tive 2 dias no Dubai com a Saluk e Motorsport, portanto é uma marca, é uma pessoa conhecida no meio que faz parte da organização da Abu Dhabi Baja, organiza os testes para as equipas fábricas. Portanto, quando lá estive com ele, tive a fazer uma série de dunas, de circuito nas dunas com ele, estava também lá a Red Bull, portanto é uma pessoa conhecida e foi a melhor pessoa que eu consegui encontrar para me explicar o que eram as dunas, porque eu não sabia. Portanto, ele foi muito importante ter conhecido aquela pessoa e ter estado lá com ele. Pelo menos aqueles 2 dias já foram suficientes, pelo menos para saber como é que era uma duna, porque eu não sabia o que era uma duna, não é? As dunas que nós temos cá em Portugal não são dunas, são montes de areia, mas lá aquilo mete respeito, é difícil. Rui, depois o chegar ao fim, o conseguir ao fim de 12 etapas, ver a meta. Foi muito bom para mim, para a equipa, para todas as pessoas que me acompanharam. Acho que foi, de facto, o melhor que nós podíamos desejar da nossa primeira participação. Não chegaram todos, infelizmente. Mesmo na minha equipa eram mais 2 carros, só nós é que conseguimos chegar. Para já é um sentimento de dever cumprido gigante. Um alívio e uma realização. Portanto, fazer o primeiro Dakar, chegar ao fim, não importa o que tenha acontecido antes, mas chegar ao fim é muito bom, muito bom. Aquele sentimento é espetacular. Chegar ao final, ter aquelas pessoas toda à nossa espera, toda a gente está com aquela carga emocional, é espetacular. A descarga da adrenalina. Sim, foi um alívio quando eu cheguei e disse, meu Deus. E depois o problema é que, e era como o David Casterra dizia, que é, atenção, podem acabar a etapa, mas ainda faltam 150 km de ligação, que o Dakar só acaba no Palanque. Portanto, depois de me lembrar, o carro ainda tem que fazer estes 150 km até ao fim para passar o Palanque, mas é sem dúvida uma experiência única. Aqueles 12 dias no deserto é muito. E este ano, pelo que foram dizendo pessoas que tinham estado lá no ano passado, por aquilo que eu senti foi duro. Foi muita navegação, muitos sítios novos e longe de tudo, de qualquer civilização. Muitos perigos, foi difícil, não foi um Dakar como no ano passado, como eles têm dito, foi mesmo um Dakar muito duro, muita pedra, rios secos, foi desgastante. Oh, Rui, e agora que terminou o Dakar, o que é que está no seu pensamento fazer? Pronto, agora o que eu quero e que desejo é poder continuar e poder lá voltar, não é? Portanto, o que eu espero fazer este ano e que está praticamente fechado é fazer não quero fazer o campeonato nacional, portanto, porque o meu objetivo é voltar ao Dakar e tentar fazer um bom resultado. Portanto, o nosso objetivo é focar-nos no Dakar, fazer provas que sejam parecidas com o Dakar ou pelo menos semelhantes com aquilo que nós lá vamos encontrar. Portanto, passa por fazer as 2 provas cá em Portugal, portanto, a do ACP se realizar, como é óbvio, o ACP e Porto Alegre, portanto, eu nunca fiz Porto Alegre.
a Baja Porto Alegre, fazer Andaluzia novamente. Foi uma prova que tenho um carinho especial por ela e que gostei bastante. E fazer Aragão, a Baja de Aragão também. Mais no final do ano, fazer Marrocos, portanto, porque é o último teste antes do Dakar, onde toda a gente vai para testar. Portanto, é o mais parecido, a organização é a mesma, portanto, é organizada pelo David Casterra, que é a mesma pessoa que organiza o Dakar, portanto, não é que seja igual, mas é muito semelhante àquilo que se vai encontrar no Dakar. É uma prova mais curta, é mais perto daqui, portanto, será esse o objetivo. E também, pronto, tenho um copiloto, que é cá de Famalicão, que é o José Janela, que é o que me vai acompanhar nesta minha aventura. Portanto, é fazermos este programa. Ele é uma pessoa com bastante experiência, muitos anos disto, super profissional, e é isto que eu procuro, para trazer profissionalismo ao meu projeto, portanto, e fazer as nossas corridas, preparar-nos o melhor possível, e depois ir nos divertir no início de 2022, tentar fazer mais um Dakar. Muito bem, muito obrigada, felicidades. Nada, muito obrigado.